Natação Criativa, estamos ao vivo em mais um podcast e não é um podcast comum. É o primeiro podcast direto de uma escuna em Angra dos Reis, nesse paraíso. E hoje é um assunto muito importante. Vamos falar quando o sonho começa cedo, como as redes sociais estão transformando a jornada de uma pequena nadadora. Há alguns anos, a trajetória de uma jovem atleta era conhecida apenas pela família, pelos treinadores e pelos colegas de equipe. Hoje, uma postagem pode inspirar milhares de pessoas. Mas junto com essas oportunidades surgem novos desafios. Exposição, críticas, privacidade, responsabilidade e o equilíbrio entre viver a infância e construir uma presença digital. Como uma família decide criar um perfil para uma atleta mirim? Até onde vale a pena compartilhar essa jornada? E quais portas podem se abrir quando o esporte encontra as redes sociais? Nesse episódio eu vou trazer Ivan Pinho para conversar sobre os bastidores da construção da imagem de uma jovem nadadora e descobrir como as redes sociais podem ser uma ferramenta para inspirar, conectar e incentivar outras crianças a praticar o esporte. Muito obrigado pela presença, Ivan Pinho, diretamente de Angra dos Reis. Renato, eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante em você disponibilizar o seu canal Natação Criativa, que é um canal que tem uma ampla visibilidade no Brasil e no mundo todo. Se trata de internet, né? A gente falar sobre isso. E antes de entrar nesse assunto, a gente precisa agradecer os nossos parceiros. A Flote, mais de 400 materiais no catálogo. Tenho certeza que você utiliza os materiais da Flote totalmente com alta durabilidade, com ISO 9001. E tudo que chega na borda da sua piscina é testado dentro da USP. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. A produtora Articula, que está fazendo toda essa produção aqui em loco, em Angra dos Reis. A gente em cima da escuna, na casa com uma vista maravilhosa para o mar, na praia, onde a gente precisa. A produtora está colocando tudo que tem de melhor qualidade para imagem e som, e tenho certeza que você também está precisando isso para fazer o seu trabalho. O aplicativo da SwimTrack, que faz o monitoramento do seu aluno ou atleta, tem o seu próprio aplicativo. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. E o The Office Studio, um estúdio em São Paulo, no coração de Pinheiros, que eu tenho certeza que você está procurando um. Vai fazer seu primeiro episódio, eu tenho cupom de desconto para você. Mas vamos para o nosso assunto, vamos para o que interessa. Antes de a gente entrar no assunto das redes sociais, Ivan, conta como a gente está em cima de uma escuna, dentro de um grande evento que é o segundo Eco Swim Angra, aqui em Angra dos Reis. Nós estamos na Ilha Grande nesse momento, no meio do evento da segunda edição do Eco Swim Angra. A primeira edição aconteceu em janeiro, hoje é o terceiro dia. Primeiro dia aconteceram muitas palestras, o Renato fez toda a cobertura do evento. Segundo dia teve clínica de natação no mar, tivemos clínica também na piscina. E hoje, fechando com chave de ouro, foi a travessia na Lagoa Verde, visitamos a Lagoa Azul. Acabamos de sair de Freguesia de Santana e agora a gente vai para Japariz com passeio dos atletas e acompanhantes, familiares, filhos. E qual que é o diferencial desse evento perante os outros? Porque não é simplesmente uma travessia, as pessoas estão vivendo uma experiência, trazendo famílias, tem crianças, esposas, maridos, namorados. É uma convivência aqui maravilhosa. Queria que você contasse para o nosso público que perdeu isso, mas que dá para vir para o terceiro evento. Ele é um evento que ele une três coisas: turismo, esporte e sustentabilidade. E é um evento voltado para não vou falar atletas, seria participantes, iniciantes, intermediários e avançados. Então, toda a metodologia que ele foi feito seria para você preparar a pessoa que está querendo iniciar em águas abertas, às vezes perder o medo, transpor algum obstáculo para que possa fazer uma travessia. E não precisa ser uma travessia grande, a pessoa pode começar com 50 metros, 100 metros, a ideia é essa. Então foi muito claro, né, que vocês começaram com uma palestra, primeiro para inspirar as pessoas com grandes nomes da natação e até mesmo para sanar algumas dúvidas que eles têm sobre o tema. Depois uma clínica prática
dentro da piscina, dando habilidades ou noções básicas como navegação, orientação, algumas técnicas para águas abertas. Depois a gente foi para o mar para adaptar essas pessoas para depois fazer a travessia. E mesmo depois que acabou a travessia, ainda tem mais. As pessoas vão contemplar toda a natureza, parando nas ilhas. E agora a gente vai fazer aquele almoço local. Então tá de parabéns, Ivan. Como surgiu essa ideia de criar esse evento? Muito obrigado. Esse evento surgiu há praticamente 1 ano e meio atrás. A Marina, minha filha, é nadadora, e ela foi convidada para uma clínica de natação em Campinas. Lá a gente conheceu o Thiago Vinhas e o Gustavo Giroto. Eles já faziam alguns eventos esportivos e eu sou empresário do setor de eventos. Eu falei, gente, vamos fazer um evento completo de 3 dias, uma imersão total na natação. Vamos fazer lá em Angra, porque lá em Angra é um paraíso, tem 365 ilhas, 2.000 praias, e nada melhor do que um cenário desse. Eles toparam a ideia, a gente formatou o evento durante 1 ano, antes de janeiro, e aí a gente já está aqui na 2ª edição, e hoje o pessoal já está me perguntando, Ivan, quando que vai ser a 3ª edição, onde vai ser o percurso, como é que é, quando que vai abrir as inscrições. A gente está super empolgado com o feedback que a gente já está recebendo durante o evento. Então vamos falar como tudo isso começou, que foi o contato do Vinhas com o Instagram da Marina. Como surgiu a ideia de você criar um Instagram para uma jovem nadadora que é a sua filha? Sim. Acontece o seguinte, rede social, né, aquela moda, né? Todo mundo quer ter rede social, as crianças, né? Só que eu acredito o seguinte, para uma criança, um jovem, estar dentro da rede social, ela tem que utilizar essa ferramenta para aprender alguma coisa. Não só utilizar, porque a rede social, sendo usado por si só, tem muita besteira, né? Ou para fazer dancinha, ou entre outras coisas. E a Marina, minha filha, na época ela tinha 11 anos, ela perguntou, pai, eu quero ter um Instagram também, a minha amiguinha tem esse assado. Eu falei, Marina, você quer ter um Instagram? Tudo bem, mas vamos utilizar o teu Instagram para você aprender alguma coisa. E aí a gente começou a conversar. O que você gostaria? Aí eu falei, pai, eu faço isso, assim, assado. Eu falei, você não está fazendo natação? Eu falei, tô. Então, vamos falar sobre natação no teu Instagram. O que você acha? A gente fala sobre vários temas e aí você conhece melhor o seu esporte. Ela topou o desafio e a gente está aí hoje. E quando a gente inicia com o Instagram, com uma rede social, a gente precisa prender a atenção das pessoas. Sim. Como você fez esse Instagram crescer, ser reconhecido, até chegar no Vinhas, lá em Campinas? Sim, isso foi... a gente bolou uma estratégia, um planejamento, né? Para ela começar a ser reconhecida, conforme você falou. O que acontece? Como era uma atleta de 11 anos, não tinha expressão de tempos, índices, né? Campeonatos, né? E existem centenas de milhares de atletas na mesma condição dela. O que a gente pensou? Gente, vamos criar um conteúdo educativo, um conteúdo relacionado à história da natação, curiosidades sobre esporte, curiosidades sobre atletas renomados, informações sobre eventos. E a gente focou muito nessa parte educacional. Primeiro, para ser um diferencial, e segundo, para ela aprender sobre o esporte que ela estava fazendo. E quando você colocou, além de tudo isso, você tinha 2 opções: ou mostrar a evolução dela, essa constante evolução, ou simplesmente inspirar outras crianças também. Que lado que você foi, ou você abrangeu os 2 lados? A princípio, a ideia seria ela aprender mais sobre o esporte dela, né? E aí, aos poucos, a gente foi filmando a rotina dela, como é que era, a alimentação, a parte da disciplina, de responsabilidade, também para influenciar outras pessoas. E quando o Instagram ele começa a crescer, começa a surgir responsabilidades. Sim. E aí, dentro desse Instagram, quem é que responde, quem é que administra, quem produz todo o conteúdo, responde as mensagens? É você, é a Marina, é o conjunto, vocês sentam juntos? A gente faz um bate-bola, né? A Marina, ela tá sempre ciente de tudo que acontece no Instagram, todas as postagens que a gente faz, que eu faço, passa pela aprovação dela, e as postagens que ela faz também passa pela minha aprovação, né? A Marina, ela não tem o celular com o Instagram, o Instagram fica
somente no meu celular, e quando a gente vai fazer uma postagem, eu mostro para ela, e ela aprova. Pá, isso aqui tá legal. Não, sabe como que é jovem, né? Pá, isso aí tá muito master, mais 50, isso aí não tá legal, tá pagando mico e tal. E aí a gente faz aquele bate-bola pra ficar legal pra ela e ficar legal pro pessoal que tá seguindo. E como você falou, não é fácil lidar com jovens. Não. E teve alguns momentos assim marcantes que teve aí algumas brigas, algumas quebras no relacionamento, ou até mesmo ao contrário, aumentou até o laço entre vocês, de vocês estarem juntos fazendo um grande projeto? Olha, o Instagram está proporcionando pra gente coisas incríveis. Por exemplo, foi o Vinhas ter convidado. O Vinhas, Thiago Vinhas, para quem não conhece, professor de natação, técnico, super renomado, ele conheceu a Marina através do Instagram dela por causa do conteúdo e chamou a gente para uma clínica de natação. E aí falei, vem para cá. Lá nessa clínica, a Marina teve a oportunidade de conhecer outras pessoas, inclusive um patrocinador dela hoje em dia. Então, ele tem aberto muitas portas relacionadas à rede de contatos, conhecer pessoas novas, né? E relacionada a conhecimento mesmo sobre o esporte, sobre a vida, sobre disciplina, responsabilidade, coisas que os valores que o esporte proporciona. E conforme o canal vai crescendo, vai demandando tempo para essa administração. Como conciliar os treinos, competições, estudos, produção de conteúdo sem que as redes sociais atrapalhassem a rotina dela? A gente não trata o Instagram como um trabalho para ela, né? Uma obrigação. Por exemplo, a Marina tem patrocinadores, parceiros, que ela tem que, às vezes, postar uma coisinha que ela ganhou e tal, mas não é aquela coisa obrigada, olha, tem que postar isso nesse dia, assim, assado e tal, um compromisso. Então, quando a gente tem um tempo, a gente posta, a gente trabalha com algumas postagens programadas também, né? Faz um planejamento para que não seja pesado e que não influencie negativamente no colégio dela, no estudo ou nos próprios treinos. E com esse crescimento, como foi a procura de patrocinadores? Teve procura, ainda não teve? Vocês foram atrás dos patrocinadores, os patrocinadores vieram atrás, porque a grande vontade de todo mundo que tem uma rede social é ser rentabilizado por isso, porque a gente sabe, gasta Sim. muito tempo, muita energia, muito esforço e às vezes até sofrimento, que tem até alguns haters, né? Sim. Então, no início, como a gente era pequeno, né, tinha lá 500 seguidores, 1.000 seguidores, né, a gente corria atrás, a gente mandava no direct, olha, a gente tá querendo um apoio, assim, assado. Depois que ela foi crescendo, as pessoas começaram a entrar em contato, até mesmo atletas renomados, atletas olímpicos, falando, poxa, seu conteúdo é bem legal, tô te seguindo. E aí ela começou a ganhar seguidores e comentários legais dessas pessoas, né? Aí inverteu o jogo. Começaram a procurar a gente. Olha, eu tenho uma marca, eu tenho um produto assim, vocês podem divulgar pra gente? Como que funciona o tipo de parceria? E hoje em dia, a Marina já tem algumas marcas que ela promove, já tem algumas empresas que ajudam financeiramente, que nos ajuda muito na parte de inscrição, comprar suplemento, quando você vai viajar para alguma competição, hospedagem, combustível. Então, tá sendo ótimo utilizar a rede social. E o que você sente que essas empresas têm como finalidade, objetivo, quando procuram uma jovem atleta para atrelar o seu nome? O que eles estão realmente procurando? Muita gente pensa que essas empresas procuram alta performance ou tipo medalhas. Não. Muitas dessas empresas que procuraram a Marina, eles procuram autenticidade e originalidade. Ela faz o post dela, quando ela erra, ela ri e continua fazendo o mesmo conteúdo dela. Não é aquela coisa mecânica. Então, eu tô te falando isso, autenticidade. Seja autêntico na hora de fazer seu conteúdo. Não tente fingir um personagem. Seja você mesmo. E aí o trabalho vai fluir numa boa.
E quais são os maiores cuidados quando você abre uma rede social para uma criança? Porque a gente sabe até que teve até mudança no Estatuto da Criança e Adolescente. Hoje é uma preocupação constante, precisa até de alvará judicial para expor a imagem de uma criança ou adolescente. Quais são os cuidados aí ou os perigos quando a gente abre uma rede social? Primeiro, o seguinte, foi um acordo que eu fiz com a Marina. É monitoramento contínuo. O Instagram fica logado no meu telefone e aí todas as mensagens, curtidas, comentários passam por mim e por ela, né? Se tem alguma coisa suspeita, alguma coisa assim, chega para mim primeiro, né? Por incrível que pareça, por ser um Instagram voltado para a natação, para o esporte, eu acredito o seguinte, nunca aconteceu nada relacionado a suspeito, um pedófilo, alguma coisa assim. Por quê? Eles sabem que ali tem um pai monitorando, presente, e eu faço questão de estar presente tanto na parte de responder mensagens também, quanto nos posts. De vez em quando eu apareço lá com ela, nas competições, para as pessoas verem isso. Olha, tem um adulto aqui do lado dela, tá tomando conta, então se você fosse engraçar, não vai adiantar, porque tem uma pessoa ali monitorando tudo. E você falou que não teve nada pedófilo, nada, mas já teve alguma situação desagradável, algum comentário, até mesmo para você ou para ela, que deu até uma desanimada ou até pensando em desistir nesse projeto? Não, comentário assim não. Teve uma situação engraçada, que uma pessoa entrou em contato com ela, né? A Marina é uma menina muito bonita, né? E essa pessoa devia ter mais ou menos uns 23 anos. E perguntou, qual a sua idade, né? Aí eu já liguei o alerta, né? Para perguntar a sua idade, né? Para uma criança, né? Porque a Marina não parece que tem 13 anos. E aí eu tava do lado dela e eu falei assim, e ela respondeu, eu falei, pai, fala o seguinte, quantos anos você acha que eu tenho? E aí ele falou, não sei e tal. E aí ele falou, não, eu tenho 13 anos. Aí ele falou assim, só um instantinho que eu tô indo ali pedir perdão a Deus, desculpa. E a pessoa viu que era uma adolescente, uma criança que não tinha nada a ver. Ele falou, poxa, desculpa, não tem nada a ver, eu pensei que fosse mais velha, tal. Eu falei, não, tá tranquilo, pode continuar seguindo aí o nosso conteúdo, não tem problema nenhum. E foi a única situação engraçada, eu achei legal. E que orientações você daria para os pais que estão aí que querem abrir uma rede social para os seus filhos? Eu acredito o seguinte, quer abrir uma rede social, tente achar um propósito, né? O que teu filho gosta de fazer? Ele gosta de pintar, gosta de algum determinado tipo de esporte? Pegue isso aí para que você possa utilizar para ele ensinar, para você ensinar o seu filho. E o nosso pensamento sempre é muito além das medalhas, e sim na formação da personalidade, principalmente da Marina. Conta para o nosso público o que a natação transformou na personalidade dela e quais mudanças você começou a perceber desde o momento que ela começou a competir. O que provocado pelo esporte e também pelas redes sociais. Sim, a Marina sempre foi uma pessoa extrovertida, né? Sempre foi uma menina alegre. Pelas redes sociais, o que mudou bastante foi a timidez. Ela era extrovertida, porém, na frente das câmeras, ela tinha dificuldade de se expressar. E com as redes sociais, de tanto gravar, fazer post, conhecer, entrevistar as pessoas, ela começou a se acostumar a falar na frente das câmeras. Isso ajuda muito. Inclusive, os próprios professores do colégio relataram isso, que depois do Instagram dela, ela começou a apresentar melhor os trabalhos. E se te falar dos valores que o esporte proporciona, o que você começou a perceber, mesmo antes das competições e depois das competições, quais valores começaram a mudar na Marina? Disciplina, principalmente disciplina. Principalmente em relação a disciplina, comer no horário, acordar, não comer determinadas coisas. Ter disciplina em relação, por exemplo, vai ter uma competição no dia seguinte, ela já arrumar as coisas no dia anterior para não ter aquela correria danada no dia da competição. Então, melhorou bastante isso.
E se você pudesse dar um conselho para os pais que estão ouvindo a gente, qual que é a importância do esporte? Qual a importância dessa iniciação? Qual a importância da iniciação na parte competitiva? Olha, o esporte como um todo é super importante. Por exemplo, a Marina, quando a gente criou o Instagram dela, nós fizemos o nome do Instagram chamado Marina Esporte. Porque a gente não queria atrelar somente a natação. Porque é uma criança, hoje ela pode estar gostando de natação, mas amanhã poderia estar gostando de vôlei, de judô, taekwondo, outro esporte. Então, independente do esporte, ele ajuda muito no desenvolvimento. E outra coisa, o público, as pessoas que fazem esporte têm um olhar diferenciado em relação a tudo isso que eu falei, em relação à conversa, em relação aos lugares que frequentam. Enfim, só tem benefícios, não poderia falar outra coisa. Aí a gente tem um lado da pressão, né? Como uma pessoa jovem, que nem a Marina, 13 anos, consegue lidar com essa pressão? Como a família tem essa preocupação de não virar aquela pressão muito exacerbada e às vezes ela até desistir do esporte? É isso, a gente sempre fala. O importante, eu falei, Marina, olha só, não tente competir com ninguém em relação a você se comparar. A gente sempre fala assim, tente procurar evoluir. Vai, você quer fazer um tempo melhor? Treina para você sempre ir abaixando o seu tempo, mas não tente se comparar, porque aí você está colocando uma pressão desnecessária, você está se colocando numa pressão desnecessária e a gente jamais iria fazer isso. E eu vou te contar, Ivan, que vai acontecer uma coisa muito engraçada e até peculiar para os tempos que a gente vive. Esse vídeo, né, esse episódio vai ficar eternizado. A gente vai conseguir vir daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos, 20 anos. O que você espera quando a Marina vê esse episódio daqui a um tempo? O que você queria deixar de mensagem para ela nesse exato momento que ela ouvisse daqui a alguns anos? Filha, foi ótimo compartilhar este momento de vida sua agora, nesse momento onde você está usufruindo do esporte, da natação, de novas amizades, onde a gente está viajando bastante, tanto na competição ou conhecendo outros lugares para nadar. Está sendo muito bom. Aí eu estou me aproximando de você e espero que você seja muito feliz. E até que ponto um perfil de redes sociais pode ajudar uma jovem atleta e até quanto ele pode atrapalhar? Bom, até que ponto pode ajudar? Pode ajudar muito, né? Conforme eu havia falado, tanto na questão da própria criança ou jovem, seja adulto também, a melhorar a sua desenvoltura em falar e conseguir patrocínios, conseguir parcerias, recursos financeiros para ajudar no esporte, né, no que você pratica. Em relação a prejudicar, seria você não ter um foco. Você utilizar as redes sociais só por utilizar, ficar rolando tela toda a vida, a vida vai passando, você vai ficando ali na frente do celular, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você está perdendo tempo. E até onde você acredita que para uma atleta jovem como a Marina é importante construir essa marca pessoal tão cedo? Ou você acha que a gente pode esperar um tempo maior? Porque os estudos mostram, por exemplo, que 90% de quem tem conquistas até 18 anos dentro da natação, eles não conseguem ter conquista no alto rendimento. E os atletas de alto rendimento, tem um estudo com finalistas em mundiais e Olimpíadas, 82% não tiveram resultados até os primeiros anos iniciais no esporte. Então, até onde você acha que vale a pena já a construção dessa marca desde as primeiras já categorias de base, ou você acha que não, precisamos deixar, isso vai crescer aos poucos? Em relação à Marina, a gente não foca na alta performance, né? A gente foca na evolução dela como pessoa, como atleta. O próprio Instagram dela não foca isso, não dá isso como destaque. A gente quer que ela evolua, aprenda com os outros, conheça novos professores, tanto que ela fala, pai, eu quero fazer o Instagram, mas eu não quero divulgar meus tempos, não quero divulgar, às vezes, comparar, eu fiz 100 metros, tanto segundos, porque eu não quero que ninguém se compare comigo. Então isso aí tira a pressão dela,
né? E ela foca somente na evolução dela. Então são cuidados que são necessários, né? Então, até mesmo quando acaba uma competição, a pergunta que você vai fazer, então não perguntar como foi você estar em tal posição, como foi você conquistar a medalha de prata, a medalha de ouro, e sim perguntar como foi sua experiência na natação, como foi sua convivência com as pessoas. Então, às vezes, a forma que a gente pergunta para esse jovem atleta, pra gente é uma coisa normal, mas para ele às vezes pode se tornar numa pressão, como você mesmo disse. E o que você enxerga depois de algum tempo já nessas redes sociais? O que pesa mais na hora de conseguir uma parceria, um parceiro, um patrocinador? São os resultados nas competições ou a forma como o atleta se comunica e se apresenta nas redes sociais? Bom, muita gente pensa que é resultado, né? Na hora de conseguir um patrocínio, uma parceria. Eu acredito que não. Pelo menos com as empresas que entram em contato com a gente, com as empresas que a Marina já é parceira, eles prezam muito pela autenticidade. Autenticidade e originalidade. Seja você mesmo. Então eu falo assim, Marina, divirta-se, fala bastante aí na frente, seja você, não tente fingir um personagem, que aos poucos as coisas vão acontecendo e você vai evoluindo e o teu Instagram vai aumentando. Quando ela começou, começa com uma pessoa, né? Eu e ela, hoje em dia ela já está com 28 mil seguidores. Eu queria que você deixasse as redes sociais da Marina e falasse para o nosso público quais são as próximas perspectivas, quais são os próximos projetos, o que você pensa daqui para frente. Bom, eu sou produtor de evento, a gente está aqui em cima de uma escuna, saindo da Ilha Grande, no terceiro dia do EcoSwim em Angra. É um evento super legal, a Marina me ajuda muito nesse evento, porque ela conversa com outras pessoas e fala, pai, tive uma ideia interessante, conversei com o fulano, que tal colocar isso dentro desse evento? E uma das novidades que é em 2027 a gente deve partir para um circuito nacional do EcoSwim em Angra. E qual que é a rede social dela? Marina Esporte. Ivan, queria agradecer muito a sua presença. Acho que você deu um auxílio a muitos pais ou até mesmo jovens que querem abrir uma rede social, que estão vivendo do esporte e às vezes têm algumas dúvidas ou já tem essa rede social e tem que tomar algumas precauções. Muito obrigado mesmo aí por sua participação. Eu que agradeço, Renato. Agradeço a sua disponibilidade em falar de um tema tão interessante, onde temos milhares de atletas começando, querendo apoio. E eu sempre digo, façam algo com propósito. Não é, tipo assim, rede social não é um bicho de 7 cabeças, tem que saber usar. Queria agradecer demais aí a sua presença e vou agradecer quem ficou até o final dessa entrevista. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, então compartilhe essa entrevista, ativa a notificação do nosso canal, claro, segue o nosso canal para sempre receber os novos episódios e também agradecer os nossos parceiros, a Flot Materiais de Natação, Sobrasa, que visa a redução no número de casos de afogamento, a Swim Track, aplicativo de natação, ou a produtora Articula, que está com a gente dentro dessa escuna fazendo toda essa participação e essa captação de imagem e som. A Raizo, nova metodologia no mercado, e o The Office Studio, um estúdio de podcast lá no coração de Pinheiros, em São Paulo. Então agradecer a todos. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e aguardo você aí para as próximas entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.